O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levaram as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então, fizeram sinal aos companheiros de outra barca para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apodera de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhais medo, de hoje em diante serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão Padre Serimi, muito obrigado pelo convite e por confiar essa noite a minha pessoa. Muita responsabilidade em falar diante do Senhor e da sua família tão bonita aqui presente. Meus queridos diáconos, Sena e Jonas, os coroinhas, os ministros, também os meus amigos de trabalho lá da Marinha, vi alguns aqui presentes, muito obrigado, né? Fiquei até um pouco com vergonha agora, né? Ver os meus amigos aqui, falar também para meus amigos. Querido povo de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é um alimento para a nossa vida. Se você pegar a Bíblia e você vê os Salmos, você vê também o livro da sabedoria, todos vão dizer que a palavra de Deus é um alimento para a nossa vida, um alimento para a nossa vida. Diga a quem está ao seu lado: a palavra de Deus é um alimento para a sua vida.
Diga para a sua esposa: a palavra de Deus é um alimento para a sua vida. Diga para o seu marido: a palavra de Deus é um alimento para a sua vida. Diga para você mesmo: eu preciso da palavra de Deus. Ela me sustenta, alimenta os meus sonhos, a minha esperança, a minha vida. E com esta palavra eu quero caminhar. É justamente o que nós estamos fazendo aqui, ouvindo a palavra de Deus, que é alimento. E na primeira leitura, o apóstolo Paulo, tem algum Paulo aqui? Tem? Um só, dois, meu Deus, três, quatro, olha que nome bonito, Paulo. Paulo, ele pode falar com toda a autoridade, porque o apóstolo Paulo, ele não conhecia a Jesus, e perseguia Jesus, odiava Jesus, que é o pão da unidade. E depois Paulo, ele dá a vida por Jesus. Então Paulo, ele tem muito a nos ensinar, com a sua experiência, com a sua vida. E Paulo disse uma coisa muito importante para nós, que é a palavra de Deus. Ele diz assim: Deus nos libertou das trevas. Deus nos libertou da escuridão, de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que causa medo, de tudo aquilo que nos prende, que nos impede de viver e ser feliz. Paulo resume tudo isso que não presta nas palavras trevas, ou seja, naquela escuridão que ninguém sabe de nada. E Paulo diz: eu também estava nessa escuridão quando eu perseguia Jesus, quando eu odiava Jesus. Ele vai dizer em outras palavras. E Paulo diz: Deus nos libertou da escravidão, das trevas, para quê? Ele diz na leitura: para que cada um possa produzir frutos bons que agradem a Deus. Olha aí, nós somos libertos pelo batismo, nós somos batizados, nós somos filhos de Deus. Agora nós temos uma missão: produzir frutos que agradem a Deus. E cada um vai produzir o fruto do seu jeito. De Jesus, uns produzem 10, outros 60, outros 100, não importa a quantidade. Deus não quer saber de quantidade, Deus quer qualidade em nossas vidas. Então não importa a quantidade, mas a qualidade, que você tem que produzir frutos. Aí cada um tem a sua seara. No seu casamento, você tem que produzir frutos. Aí cada um se pergunta: como está o meu casamento? Eu que vou fazer 1 ano ainda, eu que já tenho 10 anos de casamento, eu que vou fazer 50 anos de casamento, 60 anos de casamento, eu que tenho 5 anos de casamento, eu que tenho 1 mês de casamento, eu que tenho dias de casamento. Como está o seu casamento? Você está produzindo frutos no seu casamento? Aí cada um vai pensar. Aquele fruto que a esposa fica feliz quando você chega, que o marido fica feliz quando você chega, quando você larga do seu trabalho e você fica ávido para chegar em casa logo, para fazer o quê? Para fazer nada, mas o fato de estar em casa já é um fruto. Cada um vai pensando: o que eu estou produzindo no meu casamento, na minha casa, com os meus filhos,
na sociedade, no trabalho, como eu estou produzindo fruto na minha família, em mim mesmo. Cada um vai pensar. E cada um vai apresentar esses frutos diante de Deus. Senhor, eis aqui um fruto, Deus aceita. Senhor, eis aqui os meus frutos, Deus aceita. Então Paulo hoje pergunta para você, meu irmão, minha irmã, para mim, Padre João, para o Padre Sedemi, para os diáconos, para os coroinhas, quais são os nossos frutos? E cada um vai responder diante de Deus, e cada um vai ofertar a Deus o fruto que você tem. Senhor, o meu fruto é a paciência. Qual foi o fruto que Santa Rita de Cássia produzia na sua vida? A paciência para segurar a sua família. O marido difícil, filhos difíceis, e ela sustentou o seu casamento, sustentou o seu matrimônio, ela rezou pelos seus filhos, pelo seu marido, ela rezou pela sua casa. Então a paciência de Santa Rita era amar a sua família, e produziu frutos, conseguiu a conversão. Qual foi o fruto de Santa Mônica? Mês passado, o dia dela. A paciência de rezar por longos e longos anos, pela conversão do seu filho, Santo Agostinho. Foi a paciência de dizer, um dia ele vai se converter. E eu pergunto, será que a gente também está gerando fruto e paciência na nossa família? Ou a gente está chutando o balde por qualquer coisa? Então a paciência é um dom de Deus. Depois diz também o apóstolo Paulo, devemos nos aprofundar no conhecimento de Deus. Olha aí, devemos aprofundar o meu conhecimento no conhecimento de Deus. Diz o catecismo da Igreja Católica, aquele amarelinho, né, aquele grande amarelo, ele diz assim: porque Deus nos criou. Porque Deus nos criou, por quê? Nós somos contingentes. O que é uma coisa contingente? Tanto faz estar como não está. Se a gente não existisse, o mundo seria o mesmo e melhor. Não tinha desmatação, não tinha nada disso. Se tirar o ser humano da face da terra, a terra continua belíssima. Nós não somos essenciais, não somos do ponto de vista humano, mas mesmo assim Deus nos criou, e ninguém é chamado como intruso. A vida é uma festa, e se você está aqui é porque Deus quis. Se você hoje está nessa igreja é porque Deus quis. Se você tem uma família é porque Deus quis. Então você é importante diante de Deus. A sua vida é um dom de Deus. E diz o catecismo, Deus nos criou para quê? Para que a gente pudesse conhecê-lo, amá-lo e servi-lo nesta terra e na vida eterna. Ou seja, para eu amar uma pessoa, eu tenho que conhecer. É isso que diz o catecismo. Deus nos criou para a gente poder conhecê-lo. Olha, eu só posso amar aquilo que eu conheço. Não é verdade? Como foi o conhecimento do seu casamento, do seu namoro? Foi como? Você passou na rua, você estava no supermercado, você estava na igreja, você estava na faculdade, na escola, e você viu a sua esposa, não foi assim? Você primeiro viu, depois procurou conhecê-la. Quem é aquela moça bonita? E você ainda não é da digital. Hoje é muito fácil, né, padre? Se eu vejo uma moça, eu boto um dela no Instagram,
diz tudo dela, diz tudo, né? Diz tudo. Onde ela vai, não vai, diz tudo. Mas naquela época não tem isso não. E você foi fazer o quê? Você foi procurar conhecer a sua esposa. Foi para a melhor amiga dela. Tua amiga gosta de quê? Ela gosta de comer pizza. Maravilha. Ela gosta de quê? Aí você foi conhecendo, não é verdade? Pegou toda a ficha dela. Aí quando você chegou perto dela, você já sabia de tudo. Aí você falou aquilo que ela gosta. Aí você começou a amá-la. E hoje você está casado com ela, com a graça de Deus, e vice-versa. Então só posso amar aquilo que eu conheço. Por isso, nós devemos aprofundar o nosso conhecimento em Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com a nossa oração, com o nosso dia a dia. Tudo que você faça, pense em Deus, aprofunde em Deus o conhecimento. Eu vou trabalhar logo cedo, faço o sinal da cruz. Você está entregando o seu trabalho a Deus. Está no seu trabalho, tem aquele momento que você faz uma oração. Está no seu trabalho, coloque lá no cantinho a imagem do coração de Jesus, do coração de Maria, uma imagem lá de Nossa Senhora. Tenha no seu carro o seu terço, no seu carro, né? Nasceu seu filho, bota o nome cristão. Se for mulher, bota Maria da Lourdes, Maria, né, da Conceição, não é verdade? Se for um menino, bota João Cedemir, né? João Cedemir, né? Nome cristão, é assim. Uma vida cristã, não é verdade? Uma vida cristã. Isso é você, conhecimento, e você vai criando amor por Deus, e as pessoas percebem. Olha, aquela pessoa tem amor por Deus, mesmo sem falar de Deus, mas ela mostra que tem amor a Deus. Isso é muito importante. O amor a Deus, conhecer a Deus. E cada um pode pensar: como está o meu aprofundamento com Deus? E esse conhecer, diz Santa Exímia de Jesus, são nas pequenas coisas, meus irmãos. Nas pequenas coisas. Quando você beija a sua esposa, você mostra que está conhecendo a Deus. Quando você beija os seus filhos, você prova que está conhecendo a Deus. Quando a pessoa se aprofunda em Deus, a pessoa fica mais dócil, fica mais paciente. A pessoa vira um sacramento de Deus. O que é um sacramento? É um sinal da presença de Deus, e você se torna uma pessoa que leva a Deus. Isso é muito importante, esse conhecimento. E nós ouvimos também o Evangelho que fala que Jesus diz aos apóstolos: não tenhais medo, não tenhais medo. O cerco de Jericó, que estamos celebrando pelo 2º ano, é para lembrar que a gente não deve ter medo das coisas. É somente isso. O cerco quer dizer o quê? Que a gente não pode ter medo das coisas. A arca é sinal de segurança, que Deus está ao nosso lado. Jesus disse no Evangelho: não tenhais medo. O apóstolo Pedro, depois de uma noite inteira pescando, a noite inteira lançando as redes, e nada trazia, amanheceu o dia, o apóstolo Pedro ficou desanimado. Todo mundo já passou pelo desânimo, isso é normal, meus irmãos. Todo mundo já passou pela frustração, isso é normal. Faz parte da nossa vida, os altos e baixos. A pessoa dizer que todo mundo vai ser feliz o resto da vida, isso é mentira. Porque nós estamos num caminhar.
E muitas vezes bate a tristeza, bate a frustração. Quantas vezes Jesus, ele ficava triste? Jesus ficava triste? Ficava triste. Quantas vezes Jesus chorou diante de Jerusalém? Quantas vezes ele ficou frustrado? Porque as pessoas não queriam ouvi-lo. Então Jesus diz: não tenhais medo. E Pedro estava frustrado com medo. Mas Pedro disse assim: Senhor, em atenção à tua palavra, em respeito à tua palavra, confiando em ti, eu vou lançar as redes. Confiando em ti, não nas minhas forças, porque eu já cansei. Eu passei a noite toda lançando e nada pesquei. E quantas vezes também a gente cansa de falar para o filho: muda, e o filho não muda. Quantas vezes a gente cansa de falar para o marido: muda, e ele não muda. Para a esposa: muda, e ela não muda. Quantas vezes você quer o bem da sua família, mas ninguém te aceita? Lá vem meu tio com os sermões, lá vem minha mãe com o sermão, lá vem vovó com o sermão. Isso causa dor, porque a gente quer o bem da nossa família. E Pedro diz: olha, em relação a mim, por mim eu não lanço mais, mas em atenção à tua palavra eu vou lançar. Isso é fé, meus irmãos. Então não desanime. Se você está frustrado, se você está cansado, se você chegou ao fundo do poço no seu casamento, nas suas relações, no seu trabalho, na sua vida, diante de uma doença, diante de uma perseguição, você hoje vai dizer: Senhor, em atenção à tua palavra, eu não vou desanimar. Em atenção à tua palavra, eu vou ficar de pé. Em atenção à tua palavra, eu vou procurar forças e vou seguir a minha vida, e eu vou conseguir a graça. Porque naquele momento que você diz isso, o medo cai por terra, e você começa a enxergar outros ares que você não enxergava. Meus irmãos e minhas irmãs, eu fui pároco, lá em Recife, numa paróquia. E certa vez eu fui chamado para visitar uma senhora que estava doente. E o rapaz disse para mim: padre, a minha avó não tem mais jeito, está na parte paliativa. Ou seja, a medicina não pode fazer mais nada. Mas mesmo assim eu sei que Deus pode fazer maravilhas. Por isso que eu estou aqui para chamar o Senhor, para visitar, levar a unção dos enfermos, rezar por ela, porque é isso que eu quero, levar Deus para a minha avó. E eu sei que o Senhor pode levar Deus através dos sacramentos. Ou seja, uma pessoa de fé, que acredita na graça de Deus. Então a gente não pode ter medo. Quando o povo de Deus saiu do Egito da escravidão, quando o povo de Deus passou 40 anos andando pelo deserto, quando o povo de Deus chega na terra prometida, avista a terra prometida, quando o povo de Deus atravessa o rio Jordão, o povo de Deus se depara com o quê? Com a cidade fortificada. A cidade mais antiga do mundo, Jericó, fortificada, cercada, uma muralha imensa, que ninguém poderia derrubar. Naquela época não havia um exército capaz de derrubar aquelas muralhas, ninguém poderia derrubar. Então era uma cidade prepotente, era uma cidade que dizia: olha, ninguém nos derruba não, nós somos seguros.
a nossa segurança está na nossa muralha. E quando o povo de Deus, junto com Josué, vê aquela muralha, o povo fica desanimado e o medo bate no povo de Deus. E Josué diz para Deus: Senhor, é impossível, é uma muralha imensa, o povo está com medo, o povo quer voltar para o Egito, o povo quer voltar para o deserto, o povo fica com medo. Meus irmãos, o medo faz parte da nossa vida, mas o medo da prudência, esse é normal. Eu tenho medo de altura, isso é normal. Eu tenho medo de água, isso é normal. Eu tenho medo de energia, isso é normal. Eu tenho medo, isso faz parte da nossa vida. Agora, aquele medo psíquico, aquele medo que a gente alimenta, que a gente cria, e aquele medo que nos impede de sair de casa, nos impede de abraçar os nossos sonhos, nos impede de levar a vida à frente, nos impede da gente entrar nas circunstâncias da vida, nos impede de fazer novos relacionamentos, de apostar na vida. Esse medo faz mal, esse medo é patológico, e é justamente o medo do povo de Deus, foi o medo do apóstolo Pedro, e Deus disse a Josué: diga ao povo que não tenha medo, não tenha medo, eu estou com eles. E a muralha foi totalmente derrubada, e o povo, Deus adentrou Jericó. Eu pergunto, hoje, qual é o nosso medo? Medo de perder uma pessoa querida? Medo de perder o emprego? Medo de não conquistar o emprego? Medo de começar um novo relacionamento? Medo de perder os filhos? Medo de perder o casamento? Meus irmãos, o que é seu, ninguém vai tirar. O que você ama, ninguém vai tirar. A sua casa, ninguém vai tirar. Então não permita que o medo tome conta de você. Olhe a graça de Deus, não tenhas medo. Oxalá que cada um saia dessa igreja hoje dizendo: eu vou vencer o meu medo. Diga para o seu irmão: vença o seu medo. Derrube o seu medo. Confie em Deus, que a graça acontece, que o milagre acontece, mesmo que o mundo diga não, mas Deus disse sim. E é com essa certeza que queremos fazer o nosso Cego de Jericó. Então convido cada irmão a ficar em pé neste momento, e vamos colocar a mão no nosso coração, e vamos dizer, ao contrário de Pedro: Senhor, chega perto de mim, chega perto da minha família, Chega perto da minha família, do meu coração, do meu coração, do meu medo, da minha incerteza, da minha incerteza, e transforma tudo isso em fortaleza. e transforma tudo isso em fortaleza, Transforma a minha vida, transforma a minha vida, dá-me a graça de crer, dá-me a graça de crer, de ver a tua graça, de ver a tua graça, de curar os meus familiares, de curar os meus familiares, de curar as minhas feridas, de curar as minhas feridas, libertação na minha mente, libertação. cura para as pessoas doentes Cuida das pessoas que estão nos hospitais, que estão nos hospitais, que estão com câncer, que estão com câncer, que estão em depressão, que estão com depressão, que pensa tirar a própria vida. que pensam em tirar a própria vida. Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-nos liberta-nos para a tua glória, para a tua glória. e que toda pedra Toda pedra que está na minha casa, que está na minha casa, no meu casamento, no meu casamento, no meu trabalho, no meu trabalho,
na minha vida, no meu coração, meu coração caia por terra, caia por terra. em atenção à tua palavra. Tua palavra. Palmas para Jesus. Nunca houve noite que pudesse Nas impedir palmas. o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Canta, igreja! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, canta. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Deus. Só vocês, aquilo que canta, igreja, canta. E cerca seus braços e canta. Aquilo mas Jesus, sou um milagre, estou aqui. Nas palmas, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. De novo, sou um milagre. Sou